Olá, tudo bem? Então, nesse vídeo eu estou trazendo aqui para você esse quadrinho, que foi um quadro que a gente comprou, eu e minha esposa, e ele teve um significado muito forte, muito impactante na minha vida. Como você pode ver, gratidão é o segredo de atrair as coisas boas, certo? Perfeito, eu tenho certeza que você entende isso muito bem. O que eu quero trazer para você é um comportamento que é contraproducente, mesmo que a gente tenha e se acha ter gratidão quando a gente está utilizando desse comportamento nas nossas vidas, e a gente se pergunta que daí por que as coisas não acontecem, né, pra gente. Eu posso falar muito bem de mim, porque, cara, quando eu me dei conta disso, eu tinha visto o quanto eu era no passado e com correções no futuro ainda, me lapidando, um cara reclamão. Cara, como eu reclamo? Como eu reclamava? Vamos corrigir, ok? Essa é uma pegada legal. Quando a gente fala eu reclamo, a gente afirma e atesta isso, né? Agora, eu reclamava, beleza, deixa pro passado, e agora como eu sou grato. Então, naquele tempo, que eu vou deixar bem lá para trás, bem no passado, e um pouquinho dos resquícios para os dias de hoje, para ser bem sincero, eu me pego reclamando. E reclamar é o contrário de agradecer. Olha que interessante, né? Então eu quero praticar a gratidão, eu entendo a gratidão que ela é uma chave, que é o motor que proporciona com que eu tenha e execute e cocrie a minha vida e a minha realidade, mas daí eu reclamo por qualquer coisa banal. Não é que você não pode contestar alguma coisa, mas tem que cuidar quando ela sai de um sentimento de reclamação. E também não é simplesmente, eu sou grato. É verdadeiramente emanar para o universo a gratidão saindo de sentimento. Então, você lembra do Timo? Imagina ele, sabe? A imaginação é tudo no universo. Einstein já dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Perceba? Um mestre da relatividade quântica, né? Da relatividade, vamos dizer, no universo, já dizia isso pra gente. Da teoria da relatividade, um cientista, que imaginar é muito mais importante. Então, quando eu consigo imaginar dentro o meu time, as minhas emoções, e imagino mesmo aquela energia fazendo assim, sabe? Espalhando de gratidão, aí verdadeiramente eu estou criando a gratidão. Então esse é um recurso muito importante, essa imaginação junto com o momento que você faz a gratidão. Porque no contrário disso, quando eu estou reclamando, cara, que cara carrancuda e que sério que eu tô, né? Então fazer aquela cara carrancuda mesmo e sério, reclamando que não tinha gostado é totalmente o contrário, é contraproducente. É mesmo que você vê uma grama crescendo e de repente ela, para de crescer. E ser grato me remete até a questão do Segredo, né? Que bateu muito esse filme para todo mundo, só que numa época que pouco eu conhecia mesmo o mecanismo. Aquilo entrou bem e a prática do dia a dia me remeteu à PNL, a reprogramação mental na época. Porque essa prática diária da reprogramação mental, aliado com a minha fé, me fez entender um pouquinho melhor esse processo de co-criar com o universo e atrair as coisas boas para a minha vida. Tudo tem a ver com o reconhecimento. Quanto mais coisas legais você vai fazer para você mesmo, quanto mais coisas legais você faz para outra pessoa e que ela te reconhece e te agradece pelaquilo, não é natural com que você queira fazer mais? Então, quando a gente faz esse exercício, uma carta da gratidão, ou quando a gente cria processos de gratidão na nossa vida, o que é criar processos de gratidão? É você criar ferramentas que te dê a lembrança de ser grato por algo. Então, você pode fazer um checklist, você pode fazer um caderninho que você tenha que ler de manhã, enquanto você levanta, enquanto você trabalha, enquanto você está fazendo, enquanto você está vendo esse vídeo agora. Então, a ideia é que você não siga uma rotina de gratidão, ou seja, ficar repetindo as coisas só por repetir. Por mais que isso pode te gerar uma reprogramação mental, se você ficar gerando isso como uma mentira, não vai funcionar, tá certo? Então não é simplesmente seguir essa rotina, é verdadeiramente imaginar essa onda se expandindo com gratidão e teu timo inflando com isso, sendo grato por isso, entende? Esse que é o verdadeiro poder de emanar. Então você precisa imaginar-se assim e se manter na postura disso. E aí você vira essa chave da gratidão para realizar as coisas na sua vida. A maioria das pessoas, a maioria de nós, quando está nesse momento até em discussão, até em familiar,
e você pede uma mudança ou deseja uma mudança, elas falam, não, mas eu sou assim, né? E essa síndrome, né, eu sou assim, é um atestado do teu passado. Você não é essa pessoa, eu não sou esse cara que fica reclamando, eu sou um ser de luz, me reconhecendo como numa experiência material, me reconhecendo ser de luz novamente, entende? Então, o aprendizado ele é bacana, o aprendizado ele é algo que transforma a gente quando a gente não fica se atestando, né? Que é como se você assinasse um atestado com o universo de que isso é assim, que você não vai mudar. E aí não é legal. E aí acaba sendo contraproducente para você não aceitar as mudanças. E obviamente isso vai mexer com o teu emocional. Você talvez não queira aceitar as mudanças, não só essas, como nenhuma outra que venha para o teu processo de cocriação ou para o teu processo evolutivo. Nos meus processos evolutivos, doeu bastante, cara, conhecer isso. Não vai dizer que não doeu, porque doeu conhecer que eu era rancoroso. Então, um dos mecanismos que eu acabei criando, né, para mim mesmo, e na verdade não é criando como se eu fosse o criador daquilo, mas em mim, certo? Que eu acabei desenvolvendo em mim foi que, às vezes que eu reclamava, quando eu sentia que estava reclamando, eu apertava a minha orelha como se fosse um puxão de orelha. Isso causa para mim e para o meu corpo um aviso de que dói. E doer é ruim, concorda comigo? E aí eu mando essa informação lá pro meu cérebro. Opa, né? Luta e fuga, doer é ruim, tá doendo, então para. Mas o que tá doendo? Toda vez que eu reclamava dói. Então eu dou uma puxãozinha de orelha em mim mesmo. E isso eu posso, tenho a liberdade de fazer isso comigo. E aí acabava que toda vez que eu vinha, ou toda vez que eu pensei, ou que eu pensava em reclamar, eu já... E a outra era, cara, eu tenho que dar o exemplo, né? Então, vamos fazer por merecer. Crianças do nosso lar, né, da sua casa, de qualquer, elas tomam conta por ressonância. Por isso Jesus falava, o mestre falava, vinde a mim as criancinhas. E não é simplesmente pela inocência da criança, mas é pela pureza dela absorver aquilo pelo sentimento, pela ressonância. E a criança, ela solta o sentimento. Isso é o que eu acredito, pelo menos, tá? Mas percebe bem, a criança está com o cérebro em formação. Cristo, na sua sabedoria infinita, ele não vai dizer que, né, que a criança seria, nesse caso, muito mais inteligente num processo de vida. Não é isso, porque ela está com o cérebro em formação, mas o que ele quer dizer é que o sentimento dela é tudo, que o sentimento dela é puro e que ela ainda não foi cometida de algumas questões mundanas. E nesse aprendizado que ela tem por ressonância, por observação, por sentimento, por sentir a energia, ela funciona muito melhor no aprendizado dela. Então a gente precisa ser criança nesse momento, que é sentir essa frequência e sentir essa energia. E aí fazer com que isso vire verdade em nossas vidas, ok? Se você chegar hoje para um cientista quântico e perguntar o que criou o universo, ele vai dizer que o universo é feito de energia. E que a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, e nem, enfim, tudo é energia, tá? Se a gente vê numa questão macro e micro, né, o universo, as galáxias são feitas de energia e nosso corpo, núcleo, células, tudo é energia. Se você vai perguntar para um teólogo, né, o que criou o mundo, o que criou tudo, ele vai dizer Deus. Tá? E se você perguntar para ele a definição de Deus, ele vai dizer Deus é tudo. Né? Deus está em tudo que você vê, tudo que você toca, Deus é o sol, Deus é a energia, Deus é tudo. Aí eu te pergunto, qual é a diferença disso? Mas por que eu estou te colocando isso? Porque eu recebi um presente muito grande de uma pessoa familiar e que falou para mim, Genaro, eu gostei muito do que você está falando, mas eu sou ateu. E aí eu falei assim, então troca o que eu coloco como Deus ou como Mestre Jesus por energia. E tá tudo certo. Então esse é o pedido que eu faço para você. Não importa a crença, não importa a tua fé. Einstein, que também colocava muito em pauta as questões divinas, Deus, inclusive ele falou, foi que o mal era a ausência de Deus e que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que criou ele. O que significa isso? Se eu tenho essa consciência que eu tenho de estar reclamando, como é que eu vou resolver aquele problema na reclamação? Eu tenho que resolver agradecendo pelas coisas que eu tenho, e quanto mais grato às coisas que eu tenho, mais eu atraio essas coisas para a minha vida. Percebe? Que interessante isso. Então, assim, a ciência e a fé, elas caminham conjunta nesse processo, e isso é muito importante para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento. E com isso, o que eu quero dizer para você? Que a gente tem que ter o cuidado, porque a gente recebe o que a gente espera receber. Então, cuidado com as criações que a gente faz, né?
Cuidado com a criação que você emana mentalmente, porque é isso que você vai receber, porque o universo ele tem que te trazer a tua verdade. Concorda comigo? Então a tua verdade vira lei, então cuidado com as leis que você atesta para você. Existem as leis universais, que dentro delas você vai fazer o teu universo. E aí ele vai te trazer aquilo exatamente que você está emanando para ele, ok? Uma das coisas de pessoas que reclamam bastante tem que tomar cuidado com o hálito, porque o hálito fica um pouco pesadinho ali, porque concentra aqui realmente no chakra da laringe aqui e fica muito pesado essa parte de reclamação, então tem que cuidar com isso mesmo, ele concentra muito aqui na garganta. E aí isso os efeitos que traz pra gente alguns comportamentos nocivos no nosso dia a dia. E foca aqui na gratidão como uma ressonância, como um sentimento diário, porque essa é a chave que vai trazer o novo e acontecer as coisas novas na sua vida, beleza? Então é isso, bora lá compartilhar esse vídeo, leve para as pessoas que você acredita que tem aí um pouquinho desse ressentimento, dessa mágoa ou dessa robustez, né, dessa reclamação total. Sou muito grato, gratidão mesmo por você compartilhar esse vídeo e por você mandar para o maior número de pessoas que você gosta, que acha que podem ter uma resposta muito positiva como você teve agora com essa mensagem. Inclusive, você vai estar vendo o vídeo no celular, você está com a cabeça baixa. Lembre-se que a cabeça baixa aciona, né, as memórias e pode ser memórias de dores de ressentimento. Então, depois disso, levante a cabeça ou veja o vídeo aqui um pouquinho mais em alto, né, ou na tua altura normal, para que você não fique acionando isso e receba essa informação da gratidão na tua vida. Então, às vezes a gente não aprende nos vídeos quando está no celular porque a gente está assim, né? Então, fica aqui, ó. Mantém assim. É que nem uma leitura, você mantém o livro aqui. Se você manter aqui, vai te dar cansaço. Mantenha o livro aqui, mantenha o livro em pé, postura ereta, e aí você vai receber esse conhecimento da gratidão, beleza? Ok? Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais.